Oi, gente, bom dia novamente, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Mural da Manhã, nosso programa de entrevistas aqui no Portal Desacato e na Manhã com Dignidade. Como de praxe, antes de trazer a entrevista e o nosso convidado, Frederico Guimarães, eu vou falar para vocês do que aconteceu num dia como hoje. Provavelmente vocês devem saber já do que eu vou falar hoje, mas vamos lá. Há 61 anos, na madrugada do dia 31, no dia 1º de abril de 1964, ocorreu um golpe militar apoiado por elites empresariais, setores da imprensa, pelo governo dos Estados Unidos e pelos militares, e derrubou o então presidente João Goulart, instaurou um regime autoritário que perseguiu, torturou e assassinou. O dia 1º de 1964 não pode ser lembrado com saudosismo ou distorções históricas, porque além da repressão brutal, também teve um aumento das desigualdades sociais, diminuição do salário mínimo, pioras na educação pública e por aí vai. A nossa situação segue difícil. A gente vive hoje com um mínimo, de liberdade de organização e de manifestação, graças aos lutadores e lutadoras que colocaram fim a essa noite de 21 anos em que a gente viveu no nosso país. E essas marcas desse passado ainda estão presentes na nossa sociedade, seja na impunidade dos agentes de repressão, na permanência de práticas autoritárias nas instituições, no extermínio de jovens negros, periféricos, indígenas. Lembrar 1964 não é só um dever histórico, mas é uma necessidade para, com essa memória, a gente lutar pela construção de uma democracia real no nosso país. Hoje, principalmente, a gente tem que lembrar e cobrar a prisão de Jair Bolsonaro e todos aqueles que tiveram envolvimento na tentativa golpista de 8 de janeiro de 2023. Que tenha punição severa a todos os militares e policiais torturadores e assassinos de ontem e de hoje, e justiça para todas as vítimas do Estado. Como definiu o Ulisses Guimarães, que a Amy trouxe no JTT, quando promulgou a Constituição de 88, ódio e nojo à ditadura militar. Esse tema, com o filme, Ainda Estou Aqui, ele foi uma ferramenta importante para a gente lutar contra o negacionismo histórico. E aí, inspirado no filme, eu trouxe fotos que são da Anistia Internacional, mostrando as muitas ausências que deixou a ditadura militar, destruindo famílias, não só do Rubens Paiva, mas diversas por todo o país, de diversas classes sociais, um extermínio das populações negras, um extermínio da população indígena, que deixou marcas que permanecem até hoje. E aí aqui são algumas fotografias dessas ausências. Hoje, em Florianópolis, nós teremos um ato pela memória, verdade e justiça, a partir das 16 horas, no centro de Florianópolis. Então, quem é daqui pode acompanhar, pode participar. Rosângela Bion de Assis estará fazendo a cobertura pelo Portal Desacato do ato. Então, nos acompanhem. A transmissão vai ser feita pelo nosso Instagram. É isso, gente. Por memória, verdade e justiça. E anistia nunca mais. E agora, trago aqui Frederico Guimarães para a gente falar sobre o tema da entrevista de hoje. Muito bem-vindo, Frederico. Como você está? Muito obrigado, Sofia. Bom, bem dentro do possível, como eu sempre costumo falar. Eu acho engraçado as pessoas perguntam, e aí, tudo bem? E eu sempre respondo, tudo é muita coisa. Mas fora o que está ruim. Tirando que está ruim, o resto está bom. Frederico é apresentador aqui do Portal Desacato, do programa Tecnofeudália, que inclusive a Amy mencionou, que vai ao ar todas as sextas-feiras. É professor da rede pública de BH, é cooperado da EITA
e também ativista do movimento de software livre desde 1999. Frederico, hoje a gente vai falar sobre trabalho infantil. É comum a gente associar esse trabalho no corte da cana, no trabalho na agricultura em geral. Aqui em Santa Catarina, esse trabalho infantil na agricultura é muito comum, na colheita da cebola, na colheita do tomate, enfim, de todo o hortifruti. Isso causa problemas gravíssimos à saúde. No trabalho também como ambulantes em semáforos, no trabalho doméstico invisível de crianças e adolescentes que assumem tarefas de casa, que são de adultos, um trabalho no tráfico de drogas, como aviãozinhos. Mas de uns anos para cá surgiu uma outra forma de trabalho infantil, que é na indústria da tecnologia. E hoje a gente vai falar justamente sobre essa forma no universo das plataformas, dos aplicativos, e como eles têm utilizado o trabalho de crianças e adolescentes. E aí, para começar, eu me aproximei desse caso através da plataforma da Roblox, que é uma plataforma de jogos. Eu vou te pedir para explicar para a audiência que não conhece. Provavelmente quem tem a minha idade para cima não sabe o que é, a não ser, né, que tem irmãos, enfim, primos e que jogam. E como que o trabalho de crianças e adolescentes é feito dentro dessa plataforma de jogos. Você não está com som, Frederico. Estava e agora não... Agora voltou? Agora foi. Mas eu acho que é importante falar aqui, né, dar um passo atrás, que quando a gente fala de trabalho infantil, é sempre bom lembrar que abaixo de 16 anos só é permitido o trabalho quando é aprendiz, né, e tem toda uma série de regulamentações. E ele é absolutamente proibido abaixo de 13 anos. Porque aí as pessoas ficam relativizando essas coisas, né? E é essa jogada que a Roblox faz, né? A Roblox, ela começa ali em 2006 como uma plataforma, ironicamente, educacional, né? Então, ela começou assim, a gente é uma plataforma educacional que quer proporcionar o aprendizado de informática, de programação para as crianças, e aquilo ali foi evoluindo e ganhando corpo, né? Basicamente, o que você tem é um ambiente, começa como um jogo, mas é um ambiente onde você já tem diversos mini-jogos e as pessoas podem criar seus próprios jogos. E esses jogos são assim, por exemplo, é um jogo para andar de skate. Então, você tem uma pessoa, né, um avatar andando de skate, ele vai acumulando pontos. Não, é um jogo de capoeira, onde a pessoa vai aprender capoeira, aquelas coisas. A questão é que você tem literalmente qualquer tipo de jogo lá, né? Inclusive um deles que fez sucesso, aliás, continua fazendo bastante sucesso ainda, é um que você controla facções em uma favela. Então, assim, literalmente controla as facções, sabe? Você tem que ser o chefe da favela. Então, você tem coisas, assim, das mais diversas ali, né? Então, acho que é importante a gente ter primeiro essa dimensão que não é simplesmente um jogo, ela é uma plataforma onde você tem, assim, literalmente milhares de jogos disponíveis, nos mais diversos idiomas. E aí, dentro dessa plataforma, né, de experiências, que eles chamam assim, desses jogos, sim, então, desde andar de skate, assistir um show, tem propaganda de marcas, inclusive, né? Você pode entrar na loja da Adidas. Como é que dentro disso entra a moeda do jogo e o trabalho dessas crianças criando coisas para a plataforma? Então, a moeda do jogo, aqui em português a gente chama de Robux, né? Mas a pronúncia em inglês seria mais ou menos algo como Robux. E bucks em inglês é isso, é trocado, né? Dinheiro, é a gíria, igual a gente fala grana, eles falam bucks em inglês. E é uma moeda virtual, ou seja, ela não tem valor, não é uma moeda dessas de criptomoeda, é uma moeda do jogo, para você gastar dentro do jogo. O lance é que essa moeda, você consegue trocar essa moeda por dinheiro de verdade. Claro, e você também consegue comprar essa moeda, porque tudo no jogo é comprado. E aí começa a primeira pegadinha, a primeira perversidade do Roblox. Porque você começa com um avatar básico. E considerando a audiência, a gente sabe que eles querem ser um destaque. Então, eu quero ter um óculos bacana, uma camisa legal. Tudo isso é comprado.
Claro, você tem algumas opções, de novo, gratuitas que são básicas, mas as coisas bacanas são compradas. E aí, isso você tem que usar o Robux. Se você não tem nenhum Robux, você vai pagar por aquilo, né? Então, tem uma cotação lá do valor que você paga para comprar o Robux. Ou você pode ganhar no jogo, e aí entra essa pegada, né? De você fazer algo no jogo, ou produzir o jogo e ganhar esse Robux no jogo. Só que qual que é o problema? Isso é muito desproporcional, né? Por que que é desproporcional? Porque a cotação que você compra o Robux é diferente da cotação que você vende, entre aspas, o Robux. Então, primeiro que para você trocar em dinheiro, você tem que ter no mínimo 30 mil Robux, né? Na época, a reportagem, inclusive, que a matéria foi feita, ela fala que com 30 mil Robux, você ganharia por volta de R$ 600. Só que para eu comprar os 30 mil Robux, eu gastaria R$ 1.000. Então, você já começa aí uma diferença. Então, e além disso, como você tem que acumular 30 mil Robux, isso é muita coisa no jogo. Então, você teria que ter um sucesso muito grande do jogo que você desenvolve. Com isso, dados, né, da própria Roblox indicam que, apesar deles terem milhões de jogadores, mais ou menos 15 mil só receberam, fizeram um pedido para receber o dinheiro, ou seja, é absolutamente desproporcional. Então, esse argumento de que é uma plataforma que permite que os adolescentes e as crianças ganhem dinheiro fácil, e eu acho que é importante a gente falar sobre esse tal de dinheiro fácil daqui a pouco, ela é, primeiro, desproporcional, não é verdade. E é curioso que o Roblox partiu de uma ferramenta, né, de uma plataforma de aprendizado, para virar uma plataforma de jogo, e atualmente eles se anunciam como uma plataforma de ganhar dinheiro. Literalmente, eles falam, desenvolva jogos, conheça pessoas, ganhe muito dinheiro, como se fosse possivelmente ganhar muito dinheiro. Teremos uma participação especial de Chico agora. Não tem problema. O Chico adora aparecer no Tecno Feudal também. Ele curte essa coisa de falar no YouTube. Inclusive, isso que você está falando, né, dessa ilusão de ganhar dinheiro dentro da plataforma, a matéria que a gente está se referindo aqui, inclusive eu vou colocar para vocês terem acesso, está passando aqui embaixo, da Repórter Brasil, se quiserem ler, tem uma série de matérias, tanto sobre a Roblox, como a plataforma do Discord, que depois vou perguntar para o Federico, né, como que se utiliza dessa plataforma do Discord para conseguir trabalho na Roblox, e entre outras, né, também, que a gente vai abordar mais para frente. Mas aí muitos falam, né, sobre, por exemplo, Juca, 12 anos, começou a se interessar, soube que uma pessoa poderia ficar rica, a outra queria jogar e ser recompensado, guarda esse dinheiro para pagar um curso no futuro. Então, uma grande ilusão com essa questão do dinheiro fácil. E são crianças e adolescentes que têm passado horas, inclusive coisas que configuram como uma relação de trabalho com horas determinadas, né? Não determinadas fechadas, mas crianças que trabalham, por exemplo, 3 horas por dia, uma falou que ficava 12 horas. Eu queria te perguntar, primeiro, sobre esse limiar entre jogo e trabalho, se antes, né, no debate, a gente abordava o limiar entre trabalho e ajuda, que segue, hoje a gente tem um outro, sobre qual é a fronteira entre lazer e trabalho. Então, primeiro, queria que você falasse sobre isso, qual que é essa fronteira, se é trabalho, se é lazer, e depois sobre o que significa crianças e adolescentes passando horas e horas dentro das redes sociais, dentro dessas plataformas de jogo, enclausuradas dentro das suas casas. O que isso significa para o desenvolvimento dessas crianças? Bom, a primeira pergunta é complicadíssima, né? Inclusive, a grande discussão que a gente tem é justamente isso, e até a repórter, né, a Arara, que fez essa matéria, ela produziu também uns vídeos, e esse vídeo ficou assim, foi o vídeo mais visualizado da Repórter Brasil, né, da agência Repórter Brasil. E o mais curioso, e curioso que é ruim,
foram as reações ao vídeo. E aí a gente entra nessa questão, né? A maioria absoluta dos comentários do vídeo falava que aquilo não era trabalho, que aquilo era lazer, que eram só crianças se divertindo, né? E por aí afora. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que refletir é o que efetivamente, né, define isso como um trabalho e o que efetivamente, assim, qual que é o problema? Porque a grande pergunta é qual que é o problema? Elas estão lá, estão aprendendo que vai ajudar no futuro. Bom, o primeiro problema existe uma empresa ganhando dinheiro com aquilo. Esse é o primeiro ponto. Se alguma empresa está ganhando dinheiro, ela deveria remunerar da forma correta as pessoas que estão gerando o produto daquilo. Tá, mas são crianças e adolescentes, então aí você já está tendo um outro problema que, por mais que elas estejam aprendendo, se elas estivessem efetivamente aprendendo, nada deveria ser vendido no Roblox. Tudo é de graça, não é aprendizado? O aprendizado deveria ser algo gratuito. Ah, mas eles têm que manter a plataforma. Bom, então será que a gente não pode pensar um sistema de assinatura, alguma coisa assim? A questão é a forma como esse comércio é montado, porque ele é pensado para efetivamente capturar essas crianças. Então, a maneira como esse comércio é pensado coloca na mão das crianças e não dos pais essa relação financeira. Que pode parecer absurdo. Não, mas na verdade a criança, o pai vai ter que sacar o dinheiro, sim, mas o miúdo, a transação é toda na mão da criança e do adolescente. Se eu trabalho com um sistema de assinatura, quem tem que assinar os serviços são os pais. Eles têm uma noção, eles sabem, esse mês eu vou pagar X e meu filho vai acessar aquela plataforma. É uma relação, eu vejo problemas, mas assim, é menos problemático do que quando você pega, coloca crianças para ficar negociando, e aí você tem um agravante, né, Sofia? A gente não pode olhar o Roblox como algo isolado. O Roblox está junto com o YouTube, com o TikTok, com o Discord, porque você tem todo um ecossistema nisso. As crianças estão ganhando dinheiro lá, mas para ganhar dinheiro lá, elas estão fazendo vídeo e colocando no TikTok ou no YouTube. Elas estão publicando anúncios no Discord. Elas estão, e até em outras plataformas também. Então, você tem toda uma relação em que outras plataformas também estão fazendo vista grossa para isso, porque no final todo mundo está ganhando. Você vê, uma empresa dessas tem um custo de manutenção de servidores e toda a mão de obra do conteúdo delas, e convenhamos, o que vale hoje é o conteúdo, é gerado para elas de forma quase gratuita. Ah, ela repassa 70% para as crianças. Ok, mas ela está ganhando 30% sem fazer absolutamente nada. É toda a discussão de Uber, né, e de plataformização de tudo. Então, assim, é essa relação. Quando você lida ainda com o aplicativo, você está lidando com pessoas adultas. Ali você está lidando com crianças que têm um anseio de ganhar aquele dinheiro. Às vezes ele não tem uma condição financeira boa, porque o Roblox pode ser jogado, por exemplo, no celular. Então você ainda está explorando esse desejo, às vezes essa necessidade que a criança tem de ganhar aquele dinheiro. Então, é esse um dos problemas. Vamos deixar a lei toda de lado, porque a lei é taxativa. Menos de 13 anos não deveria estar produzindo álcool. Ponto. Então, a lei é taxativa nisso. E aquilo, existe discussão entre juristas, mas vários juristas falam, não, se você tem uma troca de dinheiro por trabalho, é uma relação de trabalho, mesmo que informal, né? Então, vamos deixar isso de lado, vamos discutir a questão ética. Você não deveria que crianças e adolescentes estivessem gerindo a sua vida financeira dessa forma. Por mais que as pessoas falem, ah, mas é só diversão, ah, mas ela aprende muito, aquilo ela pode usar para ganhar dinheiro no futuro. Ok, existem outros lugares que ela também pode aprender e ganhar dinheiro no futuro e são gratuitas, e estão na internet. Então é uma discussão que passa muito mais pela paixão do tipo, eu adoro o Roblox e vou defender a plataforma porque eu gosto dela, e de repente eles podem fechar a plataforma que eu gosto, né, do que efetivamente uma discussão do papel, né, do aprendizado do Roblox. E entra em outra coisa, né? A gente sabe, como educadores, qualquer um que fez licenciatura, que muitas vezes crianças e adolescentes não sabem o que é melhor para elas, para sua saúde. E aí eu vou trazer aqui duas pessoas, né? Estão com nomes falsos, claro, outros nomes,
mas dessa matéria, que uma delas fala assim, a Martina, uma adolescente de 17 anos, indígena, ela pega e fala, ela disse que passa 10 horas seguidas e que não conseguia parar de assistir os anúncios para ganhar dinheiro. E ela falou, meus dedos ardiam de tanto que eu ficava na tela do celular. Ou seja, e também tem muitas denúncias e muitas falas do vício que essas crianças têm. Ou seja, elas começam a assistir, a ganhar dinheiro, isso daí no caso do TikTok e do Kawaii. Não sei como fala o nome desse... Eu também me avacalho toda vez que eu falar esse nome. Kawaii, né? Que é Kwai. Bom. Uhum. E do vício. E aí eu queria te perguntar, Frederico, como que isso retira o tempo das crianças, então, do direito das crianças de estudar, de brincar. Quais são os efeitos a longo prazo da saúde mental e também como que isso desenvolve os vícios, né, de ficar o dia inteiro pregado no celular ou na tela de um computador? Então, eu costumo sempre citar um estudo, né, que a Sociedade de Pediatria lá dos Estados Unidos fez há alguns anos, e foi um estudo extenso, durou 15 anos, foi um estudo muito bem feito, um estudo longitudinal, onde eles apontaram que é muito ruim essa relação precoce de crianças com telas. A gente tem uma tendência, né, de falar assim, as crianças já nascem sabendo mexer. Isso é completamente falso. Criança é esponja. Onde você coloca essa criança, ela absorve o que está ali em volta. Daí que a gente sempre fala, né, da importância do ato ao invés da fala, né? Aquilo que você faz influencia muito mais uma criança do que a forma como você fala com ela, né? Suas atitudes, suas posturas. Então, a criança, ela absorve o que está em volta. E nessa de absorver, se ela tem uma mãe ou um pai que fica o dia inteiro ali mexendo no celular, é óbvio que aquilo vai atrair. Além disso, a cor, né, tela colorida, coisas se movimentando, isso tudo também desperta atenção, porque justamente a criança, ela está, assim, ávida por novidade. E quem tem criança pequena sabe que quando você sai para passear na rua, por exemplo, né, um bebê, é maravilhoso, ela fica, assim, fascinada com tudo que está em volta. Se você apresenta um estímulo único, né, e que infelizmente é o caso de muita gente que não tem condições mesmo, né, várias famílias, né, na escola que eu trabalhava, tinha criança e adolescente que ficava em casa o dia inteiro porque a mãe trabalhava fora e não podia sair. Seu único estímulo é uma parede ou uma TV. Quer dizer, o que vai atrair mais? A TV e o celular, uma parede, um livro, porque o livro tem aquela coisa, não é colorido nem nada disso. Então, se a gente não desenvolve esse hábito, né, da leitura, do compartilhar, e é cada vez mais complicado isso, gente, porque a gente tem uma precarização de trabalho, famílias que têm que trabalhar mesmo, ficar fora o dia inteiro, isso é terrível. Então, diante disso, você tem essa aproximação. E a partir daí, a gente tem uma coisa ruim, né? Eu ia falar interessante, mas é um interessante ruim, que uma das coisas que eles perceberam nesse estudo é que a criança perde a percepção de tridimensionalidade, porque ela está julgando, e são jogos que podem ser 3D, mas a tela é 2D, a tela, né, ela não tem noção, ela tem atraso no desenvolvimento de visão tridimensional, porque para você desenvolver visão tridimensional, você tem que pegar os objetos, tem que sentir, tem que ver que ele é efetivamente tridimensional. Então, isso por si já é grave. Além disso, você tem outros estudos que o pessoal, eu uso a internet para aprender, meu filho adora ficar na internet. Aí tem falas de neurologistas que falam o seguinte, nosso cérebro trabalha com uma lógica de desafio e recompensa. Então, você é desafiado a fazer alguma coisa e ganha uma recompensa. Se a recompensa for boa, você reforça aquilo. Por exemplo, eu conheço muita gente que fala que é viciado em corrida. Porque começa a correr, aquilo dá uma sensação boa, seu cérebro fica, vamos correr, vamos correr, vamos correr de novo, porque ele gosta da sensação que dá. Cada pessoa tem uma tendência para isso aí. A partir do momento, só que a partir do momento que você tem um jogo, ou você tem uma tela passando vídeo, a recompensa é muito rápida. Porque, por exemplo, se você está lendo um livro,
você tem que ler o livro, você tem que virar as páginas, você tem um tempo para ler o livro. O que o pessoal tem percebido, por exemplo? Que as pessoas assistem vídeo em velocidade acelerada. Ou seja, até o vídeo você tem que acelerar a experiência, porque você quer a recompensa mais rápido. Então, e eu vi uma crítica uma vez, não vou lembrar agora quem que é uma profissional da área de saúde que fala que as crianças que ficam, não, vou ver um vídeo para fazer crochê, para cozinhar e tal, que elas não estão aprendendo a fazer crochê e cozinhar. O cérebro delas está aprendendo a ver vídeos. Então, é isso que o cérebro... Aí, cada vez mais, o seu cérebro quer ver um outro vídeo. A partir daí, o que você tem? Você tem toda uma interação muito complicada. Porque o seu cérebro gosta da recompensa rápida. Então, cada vez mais, ele vai querer aquilo ali. As plataformas aprenderam isso há muito tempo. Né? A rolagem infinita, o Instagram, gente, no início, o Instagram, o Twitter, não tinha rolagem infinita, tinha página. Você chegava no final, você tinha que mudar de página. A rolagem infinita é o quê? É aquela sensação de que sempre tem mais alguma coisa para ver. E o seu cérebro está sempre te pedindo mais essa alguma coisa. Ou seja, sempre mecanismos mais aperfeiçoados para manter as pessoas ali. E, sim, obviamente, essas plataformas não têm nenhuma preocupação em relação às crianças e adolescentes. E aí você tem um lucro gigante de TikTok, por exemplo, e esse Kai, de treinar, usar esses adolescentes para treinar a inteligência artificial. Sim. Eu queria te perguntar sobre essas outras plataformas, né, para além do Roblox, porque isso acontece no TikTok, isso acontece no Kai, isso acontece, inclusive, em vídeos no YouTube, ensinando, dando dicas de como burlar o aplicativo do iFood para as crianças poderem trabalhar em entregas, né? Eu queria que você falasse sobre esses outros exemplos. Fazendo um jabá aqui do Tecnofeudália, né? É um tema, inclusive, que a gente vem trabalhando lá, né? A gente falou bastante sobre isso lá. Mas, em resumo, você... e quem está falando isso não sou eu, tá, gente? Quem está falando isso são ex-executivos ou pessoas que trabalharam. Tem o caso de uma ex-funcionária da Meta, que me fugiu o nome agora, inclusive saiu uma entrevista dela naquele 60 Minutes, né? Um programa, né, de notícia que esse, inclusive, o 60 Minutes da Austrália, onde ela fala, eu comecei a assistir e é realmente excelente, e ela fala assim, ela era da Meta, inclusive vão aparecendo as fotos dela, junto com o Zuckerberg e tal, e ela é taxativa, ela fala, a Meta sabe como fazer essas coisas. A Meta sabe, por exemplo, que se uma criança, uma adolescente, deletou uma selfie dela, provavelmente ela não ficou satisfeita com aquela selfie, ela não gostou do resultado. E, imediatamente, o algoritmo dispara propaganda de cosmético para essa adolescente. Então, olha a perversidade da coisa. Eles conseguem captar, mais do que a forma que a pessoa está pensando, eles captam como que a pessoa está se sentindo. E a gente sabe que é básico de propaganda, né, gente? A propaganda atinge mais quem está no estágio fragilizado. Essa coisa de as pessoas que estão tristes ou em luto compram mais, é fato. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente lida, né? A gente lida como manipulação e não adianta falar que não sabe. As pessoas sabem. Quem está na frente disso sabe. A gente tem diversas denúncias, né, no Roblox, em que a empresa sempre anuncia que está fazendo o melhor, mas as evidências mostram o contrário. Inclusive, ex-funcionários de lá falam que as equipes de moderação são muito reduzidas. Então, eles falam assim, não, a gente tem uma equipe que cuida disso, mas a equipe é minúscula. Resultado, a pessoa não consegue processar tudo aquilo. Então, quer dizer, além de explorar as crianças, você tem ainda um abuso na própria relação de trabalho mesmo lá dentro, né? Com trabalhos que são exaustivos e estressantes, porque imagina o tipo de coisa que uma equipe de moderação tem que ver. E aí a gente vai para um outro lado, sabe, Sofia, que também envolve toda essa relação entre as empresas, que é a questão da pedofilia. Né? Então, o povo adora propagandear a pedofilia, toda vez que a gente vai falar sobre educação sexual em escolas, que não, que aquilo ali é para... Sendo que, na verdade, o ataque está sendo nesses locais. Então, já tem vários estudos, inclusive eu estava lendo um artigo que é uma história pavorosa, assim, de uma menina
de 12 anos, e ela tem os prints, então tem publicado no site os prints das conversas. Resumindo a história, era um rapaz que depois eles descobriram que ele tinha 20 anos na época, e ele era um desses líderes de desenvolvimento no Roblox, ou seja, era da comunidade lá do Roblox, e que ele estava querendo desenvolver um jogo e alimentando isso nas pessoas. E ela própria falava que ela foi super explorada, mas com 12 anos, aquela coisa de ser aceita, de ser querida, gostando da atenção que estava recebendo, e a gente esquece disso, né? O que essas crianças estão querendo é atenção, não é nada além disso. E aí ela se envolveu naquilo a ponto do cara, ela com 12 anos, e ela falando para ele que tinha 12 anos, ele falava que tinha 24, inclusive, ele tinha 20, fazendo propostas sexuais para ela. Isso foi denunciado. Aí o que a Roblox fez? Olha o nível, né, da coisa. O rapaz foi banido do Roblox, mas o jogo não. O jogo que ele desenvolveu, ou seja, ele continuava recebendo pelo jogo, porque a Roblox também continuava recebendo pelo jogo. Que absurdo. Não é isso. E como jogo, a sorte, entre aspas, assim, né, é que esse jogo usava o Sonic, aquele personagem de videogame que é propriedade intelectual da SEGA. Como o pessoal que estava denunciando o cara não conseguiu fazer isso, qual que foi a alternativa? Eles mandaram uma mensagem para a SEGA, lá no Japão, falando, olha, tem um jogo no Roblox que está usando o Sonic. Aí a SEGA entrou com um processo contra a Roblox de propriedade intelectual e aí o jogo saiu. Ou seja, a propriedade intelectual vale mais do que a denúncia de assédio. É com isso que a gente lida, entendeu? Não é uma coisa trivial. Não é simplesmente estamos fazendo melhor e nem tudo a gente consegue evitar. Eles sabem o que está acontecendo. E qual que é a estratégia também que os pedófilos usam lá? Eles chamam as crianças para conversar, aí entra as outras plataformas, fora do Roblox. Justamente para quê? Para o algoritmo não pegar alguma fala indevida ali. Aí ele leva para o Snapchat, leva para o próprio Instagram, né, para as conversas no Instagram. Então eles vão lá, aliciam, puxam para fora e aí eles vão fazer a conversa em outro local. Caramba, é gravíssimo. Depois do intervalo, Frederico, a gente vai falar sobre formas de controle em relação a isso e sobre as diversas denúncias que tem, inclusive, no Ministério Público do Trabalho, não só no Brasil, mas também denúncias em outros países, né, como a Inglaterra. Mas vamos antes, rapidamente, com um intervalo, para trazer os nossos apoiadores. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Quero agradecer aos nossos apoiadores culturais por apoiarem o nosso trabalho e fazer com que seja possível que a gente realize toda a nossa programação aqui na Manhã com Dignidade, na Noite Livre do Portal Desacato, no nosso portal desacato.info e nas redes sociais. Aproveita convidar você que ainda não nos segue nas nossas redes. A gente está no TikTok, Facebook, Instagram, X, Threads, Blue Sky, tudo como @portal.desacato. Também lembre de nos seguir no YouTube, se tornar membro do canal do YouTube e contribuir para que a gente possa expandir e melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Se você quiser contribuir com a gente, você pode ser membro do canal, como eu falei. Você pode contribuir através do Pix, que é desacato.contribua.pix@gmail.com. Ou você pode ser um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. No nosso site desacato.info tem todas as informações. Você pode contribuir de forma mensal ou anual e nos ajuda muito a poder levar outra informação para cada vez mais pessoas. Então, se você puder, considere contribuir com a gente.
Se você contribui de qualquer uma dessas formas, todas as segundas-feiras nós sorteamos um livro para os nossos apoiadores, um livro que é em parceria com a Editora Insular, uma editora aqui de Florianópolis, que nos presenteia com esses livros todas as segundas-feiras no JTT. A gente sorteia um livro para a nossa audiência que contribui financeiramente com o portal de Desacato. Livros muito bons, de excelente qualidade, que vão até... Você pode morar em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, a gente envia pelo correio. Sei que está aqui um debate gigante entre o Augusto, a Lio também fez comentários. Só queria dar uma resposta, não é a temática da entrevista de hoje, mas, Augusto, nós somos uma cooperativa feminista, antifascista, antirracista, e entendemos que a luta para a transformação da sociedade que a gente vive, para a superação do capitalismo e para chegar ao socialismo, somos uma cooperativa socialista, é necessário a luta de toda a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora no Brasil, ela, e em todo o mundo, ela tem raça, ela tem etnia, ela tem... ela é LGBT, ela tem gênero, e para isso é extremamente necessária a unidade de todas essas lutas para a transformação da nossa sociedade, porque a gente entende que para a gente ter uma libertação real das mulheres, da população negra, a gente precisa transformar a realidade, superar o sistema capitalista. Portanto, é extremamente necessária a luta das mulheres, a luta dos LGBTs, a luta da população negra, a luta da população indígena, e que isso de identitarismo, não, no sentido identitário como um termo pejorativo e negativo, é muito pelo contrário. E agora chamo aqui Frederico Guimarães para a gente retornar com a nossa entrevista. Frederico, tiveram diversas denúncias. O TikTok foi condenado em primeira instância por trabalho artístico infantil. Tem também denúncia do Ministério do Trabalho em relação ao Roblox. Eu queria te perguntar sobre essas denúncias e como que nós podemos fazer um controle e impedir com que o trabalho infantil aconteça dentro dessas plataformas. E também não só um controle do trabalho, mas um controle do conteúdo, porque como você mesmo falou, aí aparecem diversos tipos de jogos que incentivam, né? Coisas nada educativas. Você tem, né, exemplos de jogos que tem o tráfico de drogas, propaganda de jogo de azar, casos de incentivo, inclusive casos de pedofilia, né? Então, como a gente pode fazer um controle disso tudo? Como que o Estado pode atuar? Pois eu acho que, em primeiro lugar, e aí a gente tem uma coisa que vai até para além disso, né? Eu acho que a gente primeiro tem que discutir o seguinte: por que a gente tem uma glamorização do armamento? Eu acho que essa é uma primeira questão. Porque que barato se você fizesse, né, que seja no Roblox ou onde for, um jogo de favela, onde as pessoas estão convivendo. Mas não, a favela é só um pano de fundo. Poderia ser favela, poderia ser o centro da cidade. A ideia do jogo é, vamos dar tiro um no outro. E esse é o jogo. A favela está ali como cenário, né? E sempre com esse caráter pejorativo, com esse caráter negativo, que favela é lugar que tem traficante e tiro, e não tem mais nada de bom numa favela. E é pavoroso ficar reforçando, né, essa fala, essa concepção diariamente. Mas e aí, como é que fica, né? Porque as empresas ganham dinheiro com isso, gente. Elas capitalizam em cima da treta, elas capitalizam em cima daquilo que chama atenção, sabe? E eu acho que assim, passa por algumas questões, inclusive do não uso dessas redes, né? Que é a discussão que a gente faz no Tecnofeudália, por exemplo, do Fediverso. Existe toda uma rede de mídias sociais que conversam entre si, e aí meio que já respondendo até, né, a fala ali do Jatobá, que é meu colega, inclusive, na EITA, que é justamente isso.
E também, né, a questão que o Augusto também coloca, né, que como que no sistema capitalista a gente tem opção. A gente tem opção, gente. A gente tem várias opções. A gente tem todo um universo de softwares livres que podem ser usados à vontade, distribuídos livremente. A gente tem mídias sociais que são por temas e que bloqueiam coisas de forma muito mais efetiva do que o Twitter, o Instagram, o que for. Você tem todo um universo de mídias sociais que, por ser livre, não ganha dinheiro, e por não ganhar dinheiro, não faz propaganda. É simples assim. A gente tem que sair um pouco do lugar que a gente está também e pensar um pouco no outro. Né? Porque o pessoal fala assim, eu não gosto de assistente de software livre, não, porque eu não sou programador e não me interessa se ele é livre ou pago. Mas você já parou para pensar que a pessoa que mora do seu lado pode querer justamente isso? Ela pode querer justamente aprender programação? Então você tem que sair um pouco de si. E isso tem muito a ver com tudo isso que a gente falou até agora. Quando a gente vê os exemplos, é só uma criança trabalhando, ela está olhando para ela. Mas vamos pegar os números. Quantas crianças estão sendo efetivamente exploradas? Quantas crianças não receberam aquele dinheiro? Quantas crianças foram abusadas sexualmente, tanto fisicamente como receberam algum tipo de conteúdo sexual nessas redes? Então, a gente tem que olhar volume, a gente tem que olhar conjunto. E a gente esquece disso. E aí, sinceramente, eu tenho dúvidas se a gente tem alguma coisa efetiva assim, que possa ser feita imposta. Eu acho que isso parte de um compromisso pessoal, e eu acho que a gente tem que ter um compromisso de ajudar as pessoas que estão em volta. Sim, isso é utópico, né? Porque cada um está ali preocupado com o seu quinhão, com o seu ganha-pão diário, mas se você, por exemplo, puder conversar com outras pessoas e alertar sobre isso. Você tem filho adolescente? Você sabe o que ele faz? Porque, assim, a gente teve uma série, né, da Netflix que está fazendo sucesso, e realmente ela é extraordinária, porque ela mostra a banalidade do mal, como diria Hannah Arendt, né? O mal está ali. Você não imagina que a pessoa é capaz daquilo. E é assim que acontece. Inclusive, aquele segundo episódio é a melhor representação de escola que eu já vi em tudo quanto é série. Porque escola é aquilo, é aquele caos onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mas você tem uma ordem ali. Então, eu acredito muito no reforço da educação. E a gente está indo na contramão, né? Quando você tem todos esses projetos que falam que você não pode trabalhar educação sexual nas escolas. Gente, se a criança não aprende a educação sexual na escola, ela está sujeita a ser abusada sexualmente, isso é fato. A criança tem que saber que ela não pode ser tocada em determinados locais. A criança tem que saber o que é certo, o que é errado, como é um homem, como é uma mulher. É só com esse conhecimento que ela vai saber, isso eu posso fazer, isso eu não posso. A gente tem que distribuir mais afeto. E quando a gente fala em afeto, é afeto lato sensu, é afeto para todo mundo. Sabe? É a cordialidade com o outro, não a cordialidade banal de obrigação, mas a cordialidade legítima, sabe? De conversar com as pessoas, de dar atenção para as pessoas, de ver com as pessoas assim, você está precisando de algo? Um colega de trabalho que está com alguma dificuldade, um vizinho. Você tem uma criança? Você vai precisar disso aí, se quiser eu posso cuidar. Mas sempre, sabe, tendo essa visão. A gente tem que ter coletivo, e isso é o mais difícil. Porque o mote das plataformas é todo mundo é seu concorrente. Se todo mundo é meu concorrente, eu não posso fazer nada junto com os outros. Então, a grande sacada é essa. É literalmente a estratégia romana. É dividir e conquistar. Primeiro eu divido as pessoas. Eu ponho cada um para pensar em si. Agora que cada um pensa em si, agora você é meu. Eu te ofereço uma coisa aqui, eu te ofereço uma coisa ali. Né? Aquela estratégia que se usava, aliás, ainda se usa em algumas empresas, de nunca conversar coletivamente. Né? Você chama um funcionário e faz uma proposta, você chama outro e faz outra proposta, e vai trabalhando dessa forma. Então, diante disso, que a gente tem que ter essa clareza. Existem alternativas, existem opções, ok? Existem formas de aprender, por exemplo, existe o Minitest, que é um jogo que é muito parecido com o Minecraft, onde você pode programar o jogo para ele funcionar do seu jeito. Então, a gente tem formas, mas aí a gente volta na discussão, reforçar a educação, e educação para além da escola.
a educação cidadã, sabe? A educação de, se eu sei algo, eu quero te ensinar esse algo. Eu quero que você também aprenda junto comigo. É a divisão, né? Tem uma frase famosa que a gente usa no software livre, que é assim, se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã, e a gente troca maçãs, cada um continua com uma maçã. Mas se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, e a gente troca ideias, cada um de nós está com 2 ideias agora. Então, compartilhar aumenta, né? E é isso que tinha que nortear o nosso cotidiano. E cuidado, tá, gente? Deem afeto para os seus filhos e filhas. Cuidem deles, mas não o cuidado barato, não o cuidado de comprar coisas. É conversar, é fazer coisas junto, por mais difícil que seja cada dia isso. Mas é a única forma, porque eles vão achar alguém que dê atenção para eles. E já estão achando nessas plataformas. Porque tem um aspecto, né, Frederico, que é um trabalho que não é invisibilizado, o trabalho dessas crianças nessas plataformas, e que a maioria dos pais nem deve saber que os seus filhos estão horas e horas ali no celular e que estão trabalhando, né? E como você coloca, a questão é muito mais ampla, né? Muitas vezes esses jovens estão ali por falta de afeto, por falta de condições financeiras dentro da família, o que faz com que seja ainda mais instigante você poder receber um dinheiro para comprar alguma coisa. Sim. Você tem jovens que não têm... ficam muito tempo sozinhos por uma impossibilidade da família de estar em casa, porque está trabalhando. Enfim, tem realidades mil, né? O que faz com que a gente... Para combater isso, na verdade, nós temos que combater problemas muito mais estruturais. Mas muito importante que tu colocou isso de possibilidades dentro de plataformas para que você tenha, de fato, aprendizagem e lazer com os jogos e não trabalho infantil, lucro e monetização. Mas aí, em relação a essas plataformas que a gente falou hoje, o Kai, o TikTok, o Discord, a Roblox, tem alguma forma de impedir esse tipo de conteúdo e de trabalho dentro dessas plataformas? Como elas têm respondido a esses ataques? O que pode ser feito? Bom, é meio inglório, mas é fundamental que a gente sempre faça denúncias, tanto na plataforma em si, né, naqueles canais que eles têm de denúncia, até mesmo para que quando eles virem falar, mas recebemos poucas denúncias, isso não seja verdade, né? E fazer denúncias, inclusive, também na justiça, né? Fazer efetivamente apresentar queixas contra essas posturas das empresas. No caso de pais, por exemplo, né, uma coisa que é interessante e é importante é atrasar ao máximo o acesso a celulares. E, de novo, por uma questão de saúde da criança, saúde e desenvolvimento. Não é só bloquear. Você não está fazendo sua criança ficar atrasada em relação às outras porque ela não usa celular e as outras usam. Talvez você esteja fazendo com que ela fique adiantada em relação às outras se ela estiver desenvolvendo outras habilidades. Restringir o tempo de dispositivos móveis. A gente tem uma série de aplicativos hoje que você controla, inclusive, a distância, né? Você pode falar, você tem direito a ficar tanto tempo no jogo, tem aplicativos bem bons até para isso hoje, para aquele caso em que a criança tem acesso ao celular, você não está em casa para poder controlar isso. Então, tem mecanismos para isso, né? E não tem muito uma resposta fácil, sabe? Porque, de novo, talvez denúncias para o Ministério Público hoje sejam as coisas mais efetivas, né? O Ministério Público está começando uma questão com a Roblox, né? Está avaliando, então acatou essa denúncia. E fora isso, a gente realmente está na mão disso. Então, talvez, de novo, né? Conversar com as pessoas, explicar o que efetivamente está acontecendo, explicar a importância de ter algo para além do digital, né? Saber quais jogos o seu filho joga. Isso, a pessoa fala assim, mas isso é invasão de privacidade? Eu quero que minha criança seja autônoma. Gente, vamos ser honestos, é uma questão de desenvolvimento mental. Você não tem como desenvolver o caráter de uma criança ou adolescente, ainda está em formação. Não é uma questão de dar autonomia, é uma autonomia tutelada. É uma autonomia em que você está tomando conta.
é o contrário de você também, você não pode fazer nada, não pode assistir nada, não pode ver nada. Não é isso. Mas é você saber efetivamente o que essa criança, esse adolescente faz. Né? E pensar mesmo qual que é a relação de jogos. Ah, ele só gosta de jogo de tiro? Será que não tem um jogo de estratégia, ou de raciocínio, ou de montagem, ou de exploração que ele possa usar? E agora eu já adianto, sabe, Sofia, é meio complicado isso, porque tem um jogo que eu gosto muito, e eu jogo bastante, que é um jogo de exploração. Você fica viajando entre planetas, constrói base e tal. E é curioso que eu participo de uma discussão, de fórum de discussão, e é interessante que quanto mais jovem os jogadores desse jogo, mais eles querem cumprir as missões do jogo. Eles querem assim, eu quero já ter a melhor nave, eu quero ter muito, como que eu ganho muito dinheiro? Então, assim, eles não curtem o jogo. Então, a gente tem que avaliar, inclusive, o seguinte, a sua experiência com o jogo, ela é uma experiência lúdica, ou uma experiência que simplesmente é para sanar uma ansiedade que você tem, e você desconta aquela ansiedade aliviando o seu estresse ali no jogo, cumprindo uma missão, e tipo, isso eu dei conta de fazer, enquanto você não dá conta de fazer as coisas na vida real. Então, até essa relação com os jogos, a gente tem que discutir. Né? Então, é muito importante esse diálogo. Não é uma demonização do jogo, mas é uma concepção, uma percepção de que a criança e o adolescente estão em desenvolvimento. Eles não são um adulto formado. Logo, eles não deveriam tomar decisões que cabem aos adultos. E mesmo alguns adultos também estão precisando de repensar essas coisas, sabe? Assim, até a relação que eles estão fazendo com isso. Então, isso é importante. Eu acho que isso, assim, talvez seja a coisa que mais dê para aconselhar no caso desse, né? Porque todo o resto é uma disputa desleal. E explorar um pouco as redes livres, né? As plataformas do Fediverso, os Mastodon da vida, Friendica e por aí afora. Eu acho que é avançar um pouco nessa linha e ver que existem locais onde a conversa pode ser menos tóxica, onde a conversa pode ser, sabe, mais efetivamente de conversa, e não simplesmente de agressões mútuas uns aos outros. Frederico Guimarães, muito obrigada. Aprendi muito conversando contigo hoje, foi excelente. Acho que a gente conseguiu tocar em diversos temas e aprofundar essa questão do trabalho infantil dentro das plataformas. Faço um chamado, que inclusive acho que essa entrevista ela fez uma excelente propaganda para que vocês assistam Tecnofeudália todas as sextas-feiras, às 19 horas, né, Frederico? Isso. Às 19 horas, nos canais do Portal Desacato, Tecnofeudália, com Thiago Escarnio e Frederico Guimarães. Acompanhem, é excelente o programa e trata de temas como a gente tratou hoje aqui na entrevista no Mural da Manhã. E finaliza essa entrevista trazendo uma música da Palavra Cantada, Criança Não Trabalha, Criança Dá Trabalho. Obrigada, Frederico, um abraço. Obrigada a você, Sofia. Que nos acompanhou. E nos reencontramos amanhã com mais programação, na Manhã com Dignidade, aqui no Mural da Manhã comigo a partir das 10 horas. E amanhã temos 11 horas do programa Cidade Coletiva com Lino Pérez. Um abraço, Frederico, um abraço, audiência, e até amanhã. Um abraço, obrigado, pessoal. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.